Fala turma, aqui é o Vitor Miranda na área. Olha só, o vídeo de hoje tá muito show. Presença ilustre, entrevista com Cosmo Alexandre, multicampeão mundial de Muay Thai, multicampeão mundial de kickboxing, o cara é monstro. Hoje ainda ele joga rugby e adora surf, para ver o talento dessa criança. O Cosmo é um cara que já morou e já treinou nos maiores centros de luta em pé do mundo, Tailândia, Holanda, Europa, Estados Unidos, Japão. Então o cara entende muito, sabe, tem a experiência de todas essas regras, todas as nuances entre Muay Thai do Brasil, Muay Thai na Tailândia, Muay Thai na Europa. Então acompanha aí, será um vídeo dividido em 4 partes. Essa é a primeira parte. Se inscreve já, dá um likezão massa aí. Depois comente o que você achou desse vídeo e terá próximos. Valeu! Lançar um paralelo que é o seguinte, tu teve muita experiência já dentro da luta no Brasil, tanto no Brasil como na Europa, como na Tailândia. Certo. Eu gostaria que tu fizesse um paralelo entre essas 3 culturas. Na Tailândia, realmente, o Muay Thai é mais forte do que o futebol no Brasil. Primeiro porque é realmente fonte de renda para a família. Por exemplo, se eu for levar o meu filho para a escolinha do Corinthians, eu vou ter que pagar para ele treinar, né? Certo. Lá você deixa teu filho lá, com 6 anos, 7 anos de idade, toda a luta que ele fizer é metade da bolsa para você, para a família, e metade para o campo. Com 6 anos de idade. Quando eu fui em 2007, quando eu morei lá, né, em 2007, quando eu cheguei no campo, tinha um moleque chamado Song. Ele tinha 7 anos ou 6 anos, ele tinha 20 lutas já, cara. O corpo é pequenininho, lógico, criança, mas vê a musculatura já meio que de homem, cara. É inacreditável, mas... Então eles começam muito cedo. Aí eles me explicaram que até uns 14, 15 anos, eles lutam quase todo dia. E depois disso, que começa a machucar um pouco mais, aí eles lutam menos. Umas 2 vezes por semana. Aí quando eles começam a lutar nos principais eventos, aí segura a onda, porque também não pode, né? Mas eles lutam sempre, cara. Europa, é muito mais kickboxing, né? Não tem, como o pessoal costuma dizer, o Muay Thai holandês. Não, não é Muay Thai holandês, é kickboxing. Certo. É totalmente diferente. E aqui no Brasil, há muito tempo atrás, era meio que misturado. A galera meio que misturava um pouco Tailândia e kickboxing, falava que era Muay Thai e tal, mas eu acho que isso já meio que passou, assim. A grande maioria no Brasil, principalmente aqui em Santos, é Muay Thai mesmo. Tradicional. Tradicional. Então, isso que eu ia te perguntar. Nos últimos anos, aí uma galera, muitos professores foram para Tailândia fazer formação lá, treinar, trazer conhecimento para o Brasil. É possível fazer isso, passar 1 mês, 2 meses na Tailândia e trazer com consistência um conhecimento para cá? O pessoal está fazendo isso bem? Eu acho que é pouco, mas dá para você ter noção, assim, em relação ao Muay Thai. Dá para você ter um pouco de noção, principalmente se você está num caminho muito errado, entendeu? Por exemplo, se você está puxando um treino aqui falando que é Muay Thai, e você fala, putz, eu vou pra Tailândia ver qual que é. Se você ficar 1 mês realmente buscando o conhecimento, estar ali dentro do campo, vai te dar noção se você está passando realmente Muay Thai ou se você está numa linha diferente. Mas 1 mês é muito pouco para você chegar aqui no Brasil e falar assim, não, eu tô já aprofundado na parada do Muay Thai mesmo, sabe, tipo 100%. Aí não dá. Mas dá para você ter noção que você tá no caminho certo ou tá passando assim, uma coisa que não é Muay Thai. Eu acho que é uma questão do professor ir para lá, buscar esse conhecimento, a técnica e aí praticar todo dia aqui, né? Mas mesmo assim, eu acho que é pouco. Porque é muito detalhezinho, né, cara? O porquê que os caras fazem o treino. O que pesa mais, eu acho, é a parte da regra. Isso pra mim é o principal, assim. Por isso que eu acho que em 1 mês é pouco. Você vai ter que ficar lá muito tempo, cara. Pelo menos brincando assim, uns 3, 4 meses pra você realmente entender da regra. Pra você ver que, tipo assim, putz, isso aqui pontua, isso não pontua, isso é kickboxing. Porque, por exemplo, a gente tá lutando Muay Thai e eu tô chutando o teu braço. Só que você tá fazendo aquela defesa aqui, ó. Né? Normal, a galera faz. Você lutando Muay Thai, isso é ponto pra quem chuta. Se você tá lutando kickboxing,
para eles isso daqui é defesa. Certo. Eu, quando eu luto kickboxing, eu sei a diferença, né? Eu luto os dois. Mas eu Aham. sei também que se o cara estiver só defendendo aqui, eu vou machucar o braço dele. É Sim. perigoso ficar naquela defesa ali, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, tem que saber muito da regra. Por isso que eu acho que um mês é pouco. Um mês eu acho que é o suficiente para você entender se você tá fazendo e tá indo pelo caminho certo, ou se, tipo assim, putz, tá totalmente errado. Eu vou ter que dar um passo para trás e ficar um Uhum. tempo mais lá, entendeu? Pela minha experiência, existe o cara que sabe a técnica, e hoje não é muito difícil de tu buscar a técnica, na internet tem um monte, É, e só que tem uma diferença grande entre alguém que consegue aplicar essa técnica, que tem o corpo preparado para isso. Essa vivência do dia a dia do treinamento do tailandês, por exemplo, só se consegue ficar duro como eles se tu treinar igual eles durante algum tempo, muitos anos, né? é exatamente isso. Eu concordo plenamente, cara. É isso mesmo. Uma das minhas, não digo nem brigas, mas uma das coisas que eu bato, assim, é em relação ao treinamento. Realmente, o tailandês é muito duro, muito malicioso ali no Muay Thai, porque sempre fez. É igual o futebol pro brasileiro, né, cara? A gente tem aquela Sim. malícia, é Aham. diferente. Mas eu acho que é muito exagerado o treino. Eu acho que você consegue ter o mesmo resultado, ou até mesmo um resultado melhor, Uhum. treinando menos. Eu posso falar isso porque eu treinei nos 3 lugares. Eu treinei na Aham. Tailândia, fui para um campo que eu tinha que treinar igual os caras, não tinha como dar migué, né? Eu Uhum. sempre falo para os caras, tem 3 tipos de campo na Tailândia. Tem Aham. o campo que você vai e tem que treinar igual os caras, senão os caras te mandam embora. Tem o campo que é ali na praia, que os caras faz umas lutinhas meio que só pra falar que lutou, aquele treinamento tipo assim, vai treinar de manhã e depois vai pra praia, só pra falar que foi, Para turista. é pra turista, e tem aqueles campos que não pode nem assistir ainda. Tem campo que você nem Caramba. chega gringo e os caras te mandam embora. Não, 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 não. Não pode assistir, pode ir embora. Então tem esses 3 tipos de campo. Uhum. O campo que eu treinei é o campo que, tipo, mano, eu fui e eu tinha que treinar igual os caras, não tinha migué. Aham. Então, chegava de manhã, 6 horas da manhã, corria 12 quilômetros, voltava, aí sempre, aparador, saco de pancada, clinch. A gente fazia sempre round de 10 minutos, no aparador, começo e final de round, 30 chutes cada perna, e no meio do round, sempre 2 chutes. E ia pro saco de pancada, e normalmente fazia uns 3 rounds de 10, né? No aparador fazia 4, dependendo se tem luta ou não. Aham. E clinch era 45 minutos de clinch direto, contra 2 tais. Tu tem luta, tinha que fazer contra 2. Muito longo o treino, cara, de manhã. Aí chegava à tarde, era a mesma coisa, só mudava a corrida. De vez de ser 12, eram 6. Que De isso, segunda a cara? domingo, de domingo a domingo. Tipo, domingo só fazia um treino. Então eu acho que é muita coisa, fazendo 2 vezes por dia ainda, cara. Eu acho que você tem como ter o mesmo resultado ou até mesmo melhor treinando menos. Eu comecei a me ligar nisso quando eu estava assistindo o K1 ainda. Uhum. O Akal sempre soube, pô, o Akal sinistro, sinistro, sinistro. Só que ele pegava, tipo, os caras da Europa, que treina 2 horas por dia, 1 hora e meia por dia, ele não ganhava de todo mundo. Uhum. Tinha uns caras que estavam pau a pau, tinha uns caras que ganhavam dele, mano. Eu falei, mano, não é possível. Pelo que o cara treina, ele tinha que passar o carro, velho. Aham. Não tem comparação. Tipo, você imagina, o cara treina 8 horas por dia, o outro treina 1 hora e meia. Como que o cara de 1 hora e meia vai ganhar dele? Tipo, Certo. entende? Então eu comecei a pensar nessa parada. E aí eu fui morar na Holanda. Depois de um ano, eu fui morar na Holanda, mas aí sempre voltava pra Tailândia pra treinar. Uhum. Principalmente quando eu fui lutar o Kings Cup. E eu vi o treino dos caras. Assim, tem como mesclar o treino dos dois. Eu acho que o treino de kickboxing lá na Holanda é muito mais dinâmico. Tem muitas coisas, por exemplo, o sparringzinho um pouco mais duro às vezes, quando você não tem muita luta, você tem que Uhum. fazer um sparringzinho de vez em quando. Sim. Eu acho importante. O treino frente a frente, que eu gosto muito, cara, que te dá um pouco mais de distância, como se estivesse fazendo manopla direto. Sim. Eu acho importante pra caramba fazer. O cara tá chutando, tu tá sentindo e tal. Eu acho muito Tá legal adaptando o teu fazer. corpo, né? Pô, corpo a corpo ali eu acho maneiro. O box, pô, não tem nem o que falar, né? Os caras treinando muito à mão, eu acho muito importante também. Uhum. Mas em compensação, eu sentia muita falta do aparador, que pra mim é o principal. Certo. Lá tem saco de pancada e tal, mas o aparador não tinha. Então, principalmente onde eu treinava, né? Uhum. No Mike Team. E eu acho que tem que ter, cara. Pra mim é E- o principal. Se eu estiver correndo, eu não corro mais tanto, né? Uhum. Mas se eu estiver correndo, sei lá, minha meia hora por treino ali,
voltar, tiver alguém pra puxar um powerzinho, um aparador pra mim, Acabou. eu tô tranquilo pra lutar, cara. Aham. E como é que o pessoal, como é que os tailandeses puxavam aparador para todo mundo? Tem isso aí? Eles conseguem gente o suficiente? Tem bastante treinador, né? Aham, Então, por exemplo, lá onde eu treinava, tinha, três ou quatro caras que puxavam aparador. certo. O Paronô e o Dom, o Na e mais um cara lá que aparecia de vez em quando. Então eu sempre priorizava quem tinha luta. Tem luta, vai fazer aparador já de primeira. Uhum, Quem não tinha luta ia pro saco primeiro. Entendeu? Era mais ou menos assim que os caras entendi. indo. Aham. O Paranoi só fazia aparador pros moleques mais leve e o Dom fazia pra mim e pros caras mais pesados. Agora, uma pergunta aqui. A gente sabe que os treinos, como tu falou, são muitos. Dá para treinar menos, dá para treinar menos e ainda ter o mesmo desempenho. E no Brasil, por exemplo, quando um professor, as academias estão adotando o Muay Thai tradicional, é 40 minutos de aula, certo? Não tem a. Eles estão usando uma técnica que. Como é que eu posso explicar? Tipo, eles usam o estilo, a metodologia da Tailândia, que, só que num tempo muito curto de treino. Mesmo assim, consegue se. Eu acho que dá sim, ô Vitor. Dá porque, tipo assim, por exemplo, lá na 013 Muay Thai, onde eu treino, Uhum, ou na CTC aqui perto de casa, também do Alex Cobra. O treino comercial é treino de Muay Thai, não é treino de kickbox, é treino de Muay Thai. Só que é um aham, treino comercial. Não adianta você, pô, tá lá, tiazinha lá, 47 anos, vai lá pra, tipo, queimar a caloria, lógico, é aprender Muay Thai, mas ela não tá sim, preocupada em competir. aham, Mas ela quer aprender Muay Thai. Dá uma aquecida, meu irmão, aparador pra todo mundo, um puxa pro outro, e assim vai ensinando a técnica certa e o estilo da luta certa. entendi. Só que tem a mesma intensidade como se fosse competir. Então por Uhum. isso que eu acho que dá sim, cara.